Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, Luciane Nishimura, direto do Japão. Bom, hoje nós vamos responder... Opa! Oi, irmã Isa, bem no comentário da irmã Isa. Irmã Isa, a irmã Isa tem um canal, eu vou deixar aqui o link do canal dela, tá bom? Para vocês passarem no canal da irmã Isa. Ela é uma pessoa com uma vibe muito legal, uma vibe altíssima, entendeu? E aí os vídeos dela são muito bacanas, são assim, que deixa o seu dia assim com up, entendeu? Que você dá uma animada na sua parte emocional para te deixar feliz, né? Que ela deixa o seu dia feliz. Ela sempre inicia falando que seu dia seja feliz, tá certo? Vou deixar aqui o link do canal dela também para você. Vamos ver a perguntinha da irmã Isa, tá bom? Eu já vou responder. Graça e paz abençoada, viva a bênção. Irmã Isa, diretamente de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Irmã, me fizeram uma pergunta e eu fiquei sem resposta. Vou jogar essa batata quente aí para você. Se o culto de funeral que a CCB faz é para o conforto da família, porque eles negam esse culto se o falecido cometeu o tal pecado de adultério, que eles dizem que é o pecado de morte. E aí, segura essa bucha aí. Bora lá, graça e paz, melhor dia! Bom, irmã Isa, eu consultei o estatuto e lá tá escrito assim, ó, que o serviço de funeral, ele deve ser julgado de acordo com o momento. Então, vamos lá. Se no estatuto tá escrito que o serviço de funeral tem que ser julgado de acordo com o momento, se aquela pessoa cometeu um acidente espiritual, né, eles nos falam na tribuna que o funeral não é para a pessoa que morreu, mas para a família. Então, vejamos bem, se o funeral não é para a pessoa que morreu, mas sim para a família, se não foi a família que cometeu nenhum acidente ou que pecou de morte, né, vou abrir aspas, que pecou de morte, e não tem mais direito da salvação, e nem é digno de um funeral decente, entende? Eles estão, na minha opinião, tá? Isso aqui é uma opinião minha. Eles estão punindo a família daquela pessoa que faleceu. Tá certo que eles estão julgando o momento, tá no estatuto. Só que quem tá pagando ali o preço de um consolo, de uma oração, né, de uma leitura, de uma passagem bíblica, é a família que perdeu seu ente querido. Eu acredito que deixaram de ter muitos funerais. Nessa sua pergunta aí, eu acredito que a congregação deixou de fazer muitos funerais julgando pelo momento e não vendo a dor daquela família, tá bom? Mais uma hipocrisia da congregação. Ô congregação, toma vergonha nessa cara, congregação. Muda seus hábitos, sabe? Você que é um líder, você que é sabe, tem assim um ministério, você vai julgar a pessoa que faleceu de acordo com os seus atos? Você sabe amanhã o seu dia qual vai ser? Eu te faço essa pergunta direto aqui de Luciene, para você que às vezes está assistindo esse vídeo e tem até ministério ou alguém do ministério que deixou de fazer um funeral porque a pessoa que morreu, né, cometeu algum deslizes, e vocês estão julgando que a família não tem direito a uma oração, não tem direito a um serviço de funeral, tá bom? Vocês têm o poder da coroa da vida eterna na mão de vocês, congregação, tá bom? Isso aqui não era para pôr fogo no parquinho, não era para me dar uma resposta para a irmã Isa, mas eu tô aqui me posicionando. Você da congregação, de ministério, que tem ministério, o poder de fazer um serviço de funeral decente para a família que ficou ali, né, desolado, né? Muitos ali, gente, eles têm aquela parte do funeral como um alento muito grande, entende? E uma vez que isso não é feito para eles, eles perderam duas vezes, eles tiveram duas mortes. A de não ter o funeral, que feriu o coração, e mais a morte do ente querido. Tá aqui, irmã Isa, não é o momento para me descontrair agora, que eu acabei assim... Peguei esse assunto assim muito sério. Conheço uma pessoa que ficou sem o funeral, uma pessoa que era meu amigo, né, amigo da minha família, né, no Brasil. Ele cooperou muito, mas muito dentro da congregação Obra de Deus, tá certo? Só que quando ele morreu, não tinha nem meia dúzia de gato pingado, porque ele tinha separado de uma mulher terrível, cruel,
egoísta, entende? Que tirou tudo que ele tinha, tá? E no funeral, nem aquele que era amigo dele de infância, que foram criados como irmãos, não foi no funeral porque ele não teve um bom testemunho, só porque ele separou da mulher dele, tá bom? E sabe quantas pessoas ele ajudou? Quantos órfãos, quantas viúvas, quantas irmãs esse irmão ajudou? Não quero mencionar o nome, mas você que me conhece sabe de quem eu tô falando. Quanto cheque ele, na época de cheque, que ele trocava cheque para você que não tinha dinheiro, entendeu? Você ia lá com cheque para 30 dias e te dava o dinheiro na hora. Você não foi no dia que ele faleceu. Quantas pessoas que precisou que ele levasse você no hospital e você também não foi no funeral dele? Tá bom? Então esse é o povo da congregação cristã. Você faz 1000 obras boas, mas uma que você decide que é melhor para você, que você acha que você tá na hora de dar aquela virada de chave, você abandona na hora da morte, não foi honrar ele, entendeu? Tem muitas pessoas aqui que eu sei aí de São Paulo que não foi lá no funeral dessa pessoa que eu estou falando, desse irmão. Eu não quero mencionar, não vou mencionar, é uma pessoa de grande estima minha e do Vanderlei, entende? A única pessoa que esteve no funeral dele foi o meu irmão, minha cunhada, esposa dele e não sei mais quem, não lembro, não tinha ninguém. Não teve ninguém. E olha que esse irmão ajudou muita gente, mas ele não foi digno. Ele não foi digno do cooperador e fazer o funeral para ele. Então tá aqui o meu protesto. Além da resposta, irmã Isa, um grande beijo no teu coração. Eu acabei entrando nesse assunto aí com tudo e uma boa pergunta, tá bom? A próxima vez que você for responder, se você quiser dar essa resposta, eu darei essa resposta a quem me perguntar. Por que que na congregação não fizeram funeral para fulano, para Beltrano? Porque eles julgam de acordo com o momento e quem pune é a família. Tá bom, querida? Gente, não deixam de passar no canal da irmã Isa, tá bom? Eu vou deixar o link aqui. O canal dela é Tesouro Revelados, tá bom? O nome do canal dela. Irmã Isa, Deus que abençoe. Você pode mandar mais vídeos com mais perguntas. Todas as pessoas que estão me enviando vídeos, não precisa ser só esses que vocês já estão me enviando. Pode mandar pra gente estar nesse troca de resposta. Às vezes tem alguma coisa que eu falo também que você não concorda. E aí a gente vai conversar, entendeu? A gente vai chegar num denominador comum. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos seguindo aqui para ver se haja luz aqui. Não tá tendo luz. Mas olha, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Vou entrar dentro de casa. Eu tô com um papel aqui na mão, eu vou mostrar para vocês, olha. É dos vídeos que eu tenho que falar, tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos. Vou aproveitar e convidar vocês para entrar na minha casa. Olha, não repara a bagunça. Vamos entrar. Opa! Bom, essa é a minha casa. Todo mundo já conhece. Ui! Tá bom, pessoal? Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser. Luciane Nishimura, direto do Japão.